convido a igreja a lermos a palavra de Deus nesta hora, o Evangelho de João, capítulo 16. E nós leremos do verso 16 ao verso de número 33. Evangelho de João 16. Nós aqui leremos do verso 16 ao verso de número 33. Nesta noite, dando prosseguimento à série expositiva do Evangelho de João, quero aqui considerar com a igreja, com aqueles que nos visitam, com aqueles que nos acompanham pela internet, de que Jesus é o Cristo vitorioso. Esse Cristo que é vitorioso nos faz advertências. Nos faz advertências de que a vida neste mundo será uma vida difícil para quem é discípulo, para quem experimenta a graça preciosa. Ele enfrentará dificuldades. Enquanto que o mundo se alegra, ele vai passar por algumas situações difíceis. Mas o Cristo que é vitorioso nos concede livre acesso ao Pai, ele nos encoraja a orar. Nos encoraja a pedir, a não querer passar por essa dor sozinho. Ore ao Senhor. E Ele também nos traz promessas de vitória. Assim como Ele venceu, nós venceremos. João 16, versos 16 até o 33. Diz assim a palavra do Senhor: mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com mais um pouco vocês não me verão, e algum tempo depois me verão novamente, e vou para o Pai? E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e vocês não me verão, algum tempo depois me verão novamente? Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade: vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse nome. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Eu lhes falei destas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem em mim, e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: enfim, o Senhor fala claramente e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que
o Senhor veio de Deus. Jesus disse: enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo e de fato já chegou em que vocês serão espalhados, cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes farei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Jesus é o Cristo vitorioso. A igreja vive por fé. A igreja desde o Antigo Testamento, prefigurada naquele povo chamado povo de Israel, o povo que creu, desde Abraão, desde Noé, aqueles que creem. A igreja, o povo de Deus, vive por fé. Ele é justificado, declarado justo, livre de condenação, livre de culpa, de condenação, por causa da fé no Cristo. No Cristo que é o Cristo vitorioso. Homem de dores, sim, mas que venceu a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. A igreja vive por fé, diferente de um mundo que vive na incredulidade, não dando nenhuma atenção a essa mensagem, a mensagem de salvação. Essa fé que nós depositamos no Cristo vitorioso, por vezes nos faz passar por situações difíceis. Talvez você tenha em sua memória muitas situações que você não passaria se não tivesse essa fé. Mas por causa dessa fé, você passou por essas situações difíceis. Coisas que o mundo nem se incomoda, te incomodam por causa da fé. Porque você entende que a sua fé te veda de fazer determinadas coisas. A sua fé te impulsiona a fazer outras coisas, e isso pode criar um sério conflito com o mundo que jaz no maligno. Isso pode redundar até mesmo em situações das mais desfavoráveis. Contudo, essa fé um dia haverá de redundar em uma alegria indizível com a segunda vinda de Jesus. É essa a esperança que nós temos, é por essa esperança que nós vivemos, é essa esperança que nós proclamamos ao mundo. Cristo é o vitorioso. Ele um dia voltará. E assim como um dia ele foi assunto aos céus, ele voltará. E enquanto ele não vem, ele nos dá a pessoa do Espírito Santo para que seja o nosso guia, para que seja aquele que nos encoraja, aquele que caminha ao nosso lado, aquele que nos ilumina a palavra, porque por nós mesmos não conseguiríamos entender essa mensagem. Poderíamos entender a história, poderíamos até elaborar teologia sobre esse escrito, mas ela não afetaria o nosso coração e a nossa vida. Porque hoje há muitos que podem conhecer a Bíblia melhor do que todos nós aqui juntos, mas essa Bíblia não os conhece, essa palavra não os conhece. Mas a nós Deus deu um Filho que nos revelou de forma extraordinária quem é Ele, e uma vez Ele assunto aos céus, Ele nos deu o Espírito que ilumina nossas mentes e nossos corações, nos concedeu também um livre acesso a Ele, mediados pelo nome de Cristo. E o Senhor Jesus, nesse trecho, nesse tempo de despedida dos seus discípulos, também trouxe uma promessa de vitória. Promessa de vitória, assim como Ele venceu, o seu povo, os que creem no seu nome, também venceriam. João, em sua carta, diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a vitória que nós temos, na verdade, é mais do que vitória, graças
Nesta noite eu quero aqui considerar com os irmãos esse Cristo vitorioso, que advertiu seus discípulos sobre as aflições inerentes à vida de fé, em um mundo que se alegraria com a sua ausência. Enquanto os discípulos estavam tristes e chorosos pela ausência de Jesus, o mundo estava feliz, o mundo estava satisfeito, o mundo estava vibrando, celebrando a morte do Cordeiro. E esse Cristo vitorioso também orientou aos seus discípulos o livre acesso que eles teriam ao Pai em seu nome, porque ele disse: não preciso falar com o Pai, porque o Pai ama vocês, vocês são filhos dele, o Pai ama vocês, vocês podem falar com o Pai em meu nome. E ele assegurou à igreja que ali estava em seus discípulos sendo representada promessas de vitória em um mundo de dificuldades, promessas de vitória em um mundo repleto de tribulações, porque essa é a vida do crente neste mundo. A vida do peregrino é uma vida de tribulações. Se algo for diferente disso, tem alguma coisa errada com esse peregrino, porque o peregrino, ele passa por dificuldades inerentes à sua fé, dificuldades que ele não passaria se não professasse essa fé. Mas isso não é para que você então seja demovido dessa fé, não, porque vale a pena passar por essas dificuldades pela fé depositada em Jesus Cristo. E o primeiro ponto que quero destacar nesta noite está entre os versos de número 16 de João 16 até o verso de número 22, em que Jesus diz que enquanto a igreja se entristece, o mundo se alegra com a sua ausência. Naquele tempo a igreja era os 11, porque um já havia debandado, o traidor, o filho da perdição. Mas os 11 que permaneceram com Jesus haveriam de se entristecer profundamente com a prisão, morte do nosso Senhor e Salvador. Mas enquanto esse grupo, a igreja do Senhor, chorava, lamentava, o mundo judaico-romano celebrava a ausência de Jesus. Nesse texto, meus irmãos, Jesus está se despedindo. São horas com o seu grupo que se transformaram em capítulos do Evangelho de João, em que João descreve nos seus pormenores como se deu esses últimos momentos de Jesus com o seu grupo. Após 3 anos de intensos trabalhos, Jesus estava próximo de completar sua missão, e a sua missão era seguir para a cruz, porque ele, conforme João Batista havia atestado lá no início, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente ele pode fazer aquilo que eu e você, por mais bem intencionado que sejamos, somos incapazes de fazer. Resolver o nosso problema chamado pecado, a gente não tem capacidade para isso. Nossas obras são rasas, elas não conseguem chegar até o trono da graça de Deus. Precisamos de Jesus. Esse mundo para o qual o Senhor Jesus veio morrer é o mundo de todas as tribos, povos e etnias que existiam e existem e ainda existirão. Por estes, pela igreja invisível que o Senhor veio morrer, o seu povo eleito, que ouvindo a mensagem do Evangelho, ouvindo essa mensagem, haveria de se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Seriam por Deus declarados justos. Os homens seriam declarados justos, não os seus pecados. E uma vez declarados justos, chamados agora de filhos de Deus, passariam a viver em santidade de vida, porque assim devem viver
que é um crente em Jesus. Os discípulos, diante dessa iminente ausência do seu Senhor, através de um fato histórico bastante horrendo, porque o seu assassinato na cruz foi um crime horrendo, eles foram tomados de tristeza. Jesus disse: vocês ficariam sim tomados de tristeza por um momento diante da minha partida. Isso se dava porque Jesus, eles a cada momento da vida o consideravam cada vez mais. Era o meu Senhor, era o meu mestre. E Jesus até disse: mais do que Senhor, mais do que mestre, eu sou amigo de vocês. Vocês podem me chamar de amigo. A partir de Jesus, desse conhecimento de Jesus, esse grupo de discípulos pôde olhar para Deus e dizer: Ele é meu Pai. Até porque até então não era comum entre os judeus chamar Deus de Pai, mas eles passaram a ter esse relacionamento com Deus graças ao seu Filho, que os ensinou a ter essa intimidade, ainda que não perdendo a reverência. Enquanto os discípulos estariam tristes diante da partida do seu mestre, do seu amigo, de outra parte o mundo da época estaria radiante de alegria. Seja o universo político romano, seja o universo político da região da Judéia, seja o universo religioso, ou até mesmo o povo, todos estavam felizes com a morte de Jesus. Acreditavam que ali eles estavam dando fim a um movimento conspiratório. Mal sabiam que aquilo não era derrota. A morte de Cristo era a vitória. A morte de Cristo era a sua glória. Deus faria com que a cruz, símbolo de maldição, se tornasse símbolo de vitória, símbolo de salvação. Esses que se alegrariam com a morte de Jesus, mal sabiam que ele daria sua vida voluntariamente na cruz, para depois a retomá-la, conforme ele mesmo prometera, ao terceiro dia, ressuscitando dentre os mortos. Quanto à tristeza do seu grupo, ela não duraria muito tempo, porque ela haveria de se converter em grande alegria com a sua ressurreição ao terceiro dia, porque o seu Senhor e Mestre não permaneceria muito tempo no túmulo. Esse contraste, irmãos, entre tristeza dos discípulos e alegria do mundo, ele pode ser percebido na história da igreja também. Ou você já não foi objeto de escárnio, de zombaria por causa da sua pregação de Cristo? Ou você já não foi objeto de escárnio, zombaria daqueles que dizem: esse papo de que Jesus vai voltar, isso eu ouço desde criancinha, até agora não voltou. Pois é, esse contraste entre a tristeza daqueles que olham esse mundo e se sentem desconfortáveis com este mundo, porque entendamos, irmãos, se você caminha nesse mundo e não se sente desconfortável com este mundo, alguma coisa está errada com você. Tem algo errado com você. Crente que anda nesse mundo e não fica desconfortável, tem algo errado com você. Porque este mundo é para nos deixar em uma situação de desconforto. Sabe como aquela camisa que eu olho assim e falo: isso aqui não é para mim. Isso aqui não combina comigo. Esse mundo não combina com a igreja. O próprio Senhor Jesus disse: não peço ao Senhor que os tires deste mundo, mas que os livres do mal. Porque o mal é algo que permeia esse mundo, permeia as relações deste mundo, permeia a política desse mundo, permeia a religião desse mundo. Todos os ambientes desse mundo estão comprometidos com a maldade. Isso nos traz tristeza. Isso nos deixa um tanto que ofendidos, indignados, semelhantes a Paulo. Quando Paulo entrou em Atenas e viu aquelas
série de altares dedicados aos deuses gregos. Aquilo incomodou Paulo, aquilo deixou Paulo consternado, até que ele viu um altar ao Deus desconhecido, e então, daquele altar ao Deus desconhecido, ele fez um gancho para apontar para o Cristo vitorioso. E após apontar para o Cristo vitorioso, qual foi o feedback, o retorno que ele teve daquele público ouvinte no Areópago? Riram dele. Pouquíssimos se converteram, porque a maior parte riu dele. Assim é você no seu ambiente de trabalho, assim é você no seu ambiente acadêmico, assim é você entre os seus familiares. Eles riem de você quando você fala de Jesus. Eles debocham de você. E eles trazem à tona tudo aquilo que eles conhecem de igreja para deixar você envergonhado. Esse é o mundo. Enquanto a igreja chora pelos pecados, ou enquanto a igreja ora a Deus, pedindo: Senhor, tem misericórdia, o mundo continua casando e dando-se em casamento, bebendo, se alegrando e seguindo a vida conforme diz a teologia deles. Deixa a vida me levar, e a vida leva a ele, ou o acaso vai me levar. E essa é a teologia do mundo. Não pense que o mundo não tem uma teologia. Ele tem uma teologia ruim, perversa, mas tem uma teologia. Contudo, nós temos conosco o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos encoraja a seguir nessa caminhada, mesmo com todos esses desafios. A seguir essa caminhada rumo à cidade santa. Contudo, meus irmãos, é preciso que, diante dessa caminhada desafiadora, entendamos que ela também terá situações estarrecedoras, situações que entristecerão nossas vidas. Ainda que nós tenhamos alegria em nosso espírito, podemos ter nossas emoções atacadas por este mundo. E se não estivermos atentos, podemos até mesmo nos desestabilizarmos emocionalmente, até mesmo adoecermos, porque este mundo é nosso. Se não tivermos uma visão de que estamos sim em uma grande batalha, batalha esta que não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais na maldade nos lugares celestiais, conforme Paulo escreve aos Efésios. Sim, podemos apanhar sem saber de onde está vindo a batalha. É importante que nessa vida de peregrino, estrangeiros nesta terra, possamos dia após dia sermos guiados pelo Espírito. Ainda que com tristezas, mas continuemos a marchar. Ainda com frustrações, ainda que sofrendo injustiças, mas continuemos a ser crentes. Não venhamos a pensar em viver de um outro modo que não seja aquele modo que nós aprendemos quando a Bíblia se tornou para nós algo claro e inequívoco. Jesus é a única esperança. Enquanto, meus irmãos, a igreja caminha com tristeza, como diz o salmista, andando e chorando, ela pode sim ter em seu coração uma esperança de que dias melhores virão. E não são os dias melhores conforme pregado pela teologia J. Cristiana, a da banda de rock mineiro. Não são esses dias melhores, mas são dias melhores, porque nós vemos um novo céu e uma nova terra. Esses são os dias melhores. Esses são os dias que nós procuramos, que nós aguardamos,
que nós caminhamos, enquanto que o mundo não acredita em nada disso. Caminha com seu coração endurecido, vive a se esbaldar com os desejos carnais. E hoje, meus irmãos, cada vez mais, porque estamos voltando às práticas anteriores à entrada do cristianismo no mundo, práticas pagãs, das mais odiosas e sem vigor algum. Em um mundo onde tudo é relativizado, as pessoas não têm coragem de dizer: isso está errado. Isso está errado. Nossos jovens hoje têm medo de dizer: está errado. E muitos adultos também, porque eles não querem virar a vidraça para receber as pedradas. Por isso que é uma caminhada cheia de tristezas, mas com uma alegria aqui dentro que nos impulsiona a seguir, em um mundo cujos fundamentos, já dizia Davi, no seu tempo, se os fundamentos se transformam, quem pode fazer o justo? A igreja, meus irmãos, que se entristece nesse tempo de ausência do Cristo vitorioso, porque Ele está à direita do Pai, e um dia voltará, mas enquanto Ele não vem, a gente aqui vai passando por tribulações, vai passando por dificuldades nessa nossa peregrinação. Mas a questão crucial que quero considerar com você nesta noite é: você está pronto para quando essa peregrinação terminar? Você está pronto? Você crê que ao final dessa peregrinação a tristeza se transformará em alegria? E uma alegria que você não pode nem imaginar? Porque, segundo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para o seu povo. Você está pronto para o fim dessa peregrinação? Só há uma forma de estar pronto para o fim dessa peregrinação: é começar a cuidar dela hoje com mais zelo. Porque essa peregrinação neste mundo, a data e a hora do seu encerramento eu não sei, e ela é muito aleatória. Se olharmos para os grandes homens da história da igreja, a sua vida encerrou de uma forma muito curta. Se não me falha a memória, John Hus, a gente tem aqui estudado pelas manhãs, 42 anos. John Wycliffe, 56 anos. Martinho Lutero passou um pouquinho de 60. Homens que viveram pouquíssimo tempo. Talvez aqui tenhamos irmãos com mais idade do que esses três. Então, John Hus, eu sou mais velho que John Hus. A vida é muito aleatória. A morte, ela pode acontecer a qualquer momento. Por isso que o viver deve ser Cristo. Para que a morte seja lucro. Para que quando chegar o fim da sua carreira, você possa dizer o que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estamos prontos para essa peregrinação, ainda que saibamos que essa peregrinação ela é constituída de tristezas, mas a fé que nos move nos dá certezas de que dias melhores virão. Estamos prontos para a segunda vinda de Cristo? Ou será que nós deixamos o mundo entrar no nosso coração de tal forma que a gente nem acredita mais que Jesus vai voltar? Será que nós nos tornamos materialistas, achando que a vida é aqui? E materialistas irracionais, porque acham que a vida aqui vai durar para sempre. Mas a tua vida aqui vai acabar um dia. Um dia você se despedirá dos seus. O materialista diz que a gente vira poeira cósmica. Você acha mesmo que nós viramos poeira cósmica? Ou nós vamos
passam por momentos difíceis em sua peregrinação, choram, se entristecem, se frustram. As coisas nem sempre acontecem da forma como ele planejava. As coisas não estão sob o seu controle, e não estão mesmo, não fique triste com isso. As coisas não estão sob o seu controle. Você pode ser alguém que é muito zeloso, mas isso não te faz ser imunizado de certos problemas. Olhe para Paulo. Há alguém mais zeloso na história da igreja cristã que serviu a Cristo até o fim? Pois é, mas ele terminou a sua carreira cedo. E terminou a sua carreira decapitada na mão do imperador romano. Isso não é justo. Seja bem-vindo. Esse mundo que jaz no maligno, ele não é justo. Mas você crê num Deus que é justo? Então você segue adiante, ainda que com tristezas, mas sabendo que essas tristezas se transformarão em alegria. E uma alegria que nada nem ninguém neste mundo poderia dar a você. Mas, irmãos, durante a ausência de Jesus, Ele nos dá, em meio a essas tristezas que são decorrentes da nossa carreira cristã, Ele nos dá instruções que são chamadas de meios da graça, para nos fortalecer, para nos nutrir, para que não venhamos a sucumbir. E uma delas é a oração. Orar ao Pai no nome de Jesus. Capítulo 16 de João, do verso 23 até o verso 27. No verso 23 ele diz: naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Que dia é esse? Que os discípulos não teriam mais necessidade de pedir coisa alguma. E que pedidos seriam esses? Seriam pedidos investigativos. Seriam pedidos: Senhor, nos ajuda a entender isso, a gente ainda não entendeu, nos ajuda a entender aquilo, ainda não entendemos. Olha, você não vai precisar mais pedir, porque eu vou dizer para vocês tudo que vocês precisam saber agora, e mais tarde o Espírito Santo vai falar ao coração de vocês. Mas há um pedido que vocês podem fazer, é para que vocês encontrem força e vigor para continuar a caminhar. Orem ao Pai em meu nome, e eu garanto que vocês receberão a força e a coragem para seguir a caminho. Jesus estava aqui se referindo à sua ressurreição. Após sua ressurreição, os discípulos teriam um cenário completo da missão. Agora sim, agora eu entendi. E a partir desse cenário completo da missão, com a assunção de Jesus, os discípulos teriam aqui na terra a palavra, teriam aqui na terra o Espírito em seus corações, e no céu o Pai e o Filho como advogado. Se durante a vida os discípulos tiveram muitas perguntas, muitas dúvidas a respeito da identidade e da missão de Jesus, como tiveram, e a respeito do lugar deles na missão, porque até a ideia de missão deles era equivocada, os pressupostos deles eram de um reino terreno, político, e Jesus considerou: olha, não é isso, eu vim aqui para isso. Quando ele partiu, quando ele seguiu para os céus, os seus discípulos já tinham essas perguntas a respeito da identidade, da missão, bem resolvidas, ao ponto que isso gerou neles uma convicção de fé, que eles estavam dispostos a morrer por alguém que sofreu a morte de cruz, porque eles criam que ele era o Filho de Deus, e defender essa fé. Hoje nós temos crentes que não têm coragem de defender essa fé. Não tem coragem, não tem convicção de defender essa fé. E geralmente fazem o evangelismo dizendo: essa é a minha opinião, mas eu respeito a sua. Não, meus irmãos,
crentes, partindo do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, e isso é algo que nós não negociamos, nós apontamos para a Bíblia e dizemos: isso está errado, isso haverá de ter consequências eternas, e para que você seja salvo, você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Crente tem que ter convicção. Crente de discurso relativista, ele foi contaminado por esse mundo. Essa é a minha opinião. Não. Por isso que John Stott fala que nós seremos muito machucados por esse mundo, porque nós não defendemos o pluralismo religioso. Nós defendemos o exclusivismo. Jesus Cristo é Senhor. Você é crente? Jesus Cristo é Senhor. Isso não relativiza. Graças a Jesus, nosso Rei vitorioso, sumo sacerdote, advogado, nós temos essa convicção, e diante dessa convicção, nós adentramos o trono da graça do Pai que está nos céus, podendo a Ele pedir aquilo que nós necessitamos para a nossa peregrinação neste mundo. Peregrinação é esta que o próprio Cristo disse: no mundo vocês terão aflições. Durante essa jornada de peregrinos rumo à cidade santa, porque eu creio que cada crente deve ter como meta na sua vida chegar à cidade santa, e não é aquela que fica no Oriente Médio. Pastor, sim, eu tenho um projeto sim, estou só esperando as coisas acalmarem, porque eu vou nessa caravana lá para Jerusalém. Não é essa a cidade santa, não é essa, mas é a Nova Jerusalém. Todo crente tem que ter esse objetivo: é para lá que eu vou, para a Nova Jerusalém. Essa convicção, essa proclamação no mundo. E durante essa caminhada, que não vai ser uma caminhada fácil. Quem aqui já leu o livro Peregrino de John Bunyan pode saber, porque ele fala, parece que somos nós, né? Naquela história. Parece que somos nós naquela história. Se você não lê esse livro tem mais de 400 anos, acho que já chegou a hora de você ler. Tem mais de 400 anos, então já chegou a hora de você ler. E você tem nessa tua vida de peregrino a palavra, o Espírito, e o Cristo e o Pai, graças a Deus. Os pedidos deles, dos discípulos, feitos ao Pai em nome do Filho, são os pedidos que terão como meta a honra, a glória do Pai. Jesus, isso aqui não é novidade, porque Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, ele falou: santificado seja o teu nome. Todo discípulo de Jesus deve ter como meta honrar, glorificar o Pai. Se ele suplicar isso todos os dias: Senhor, me ajude a honrá-lo, me ajude a glorificá-lo, todos os seus demais pedidos serão feitos de acordo com esse pedido, que é a base das demais petições. E nisso o Senhor diz: Ele te dará. A peregrinação, ela é repleta de tristezas, frustrações, dificuldades, tem as suas asperezas, mas o Cristo vitorioso te deu livre acesso ao Pai, para que você possa pedir a Ele aquilo que deve ser a fome do teu coração. Eu quero honrar, eu quero glorificar o meu Senhor. Então, Deus, dá-me a logística para que eu honre, dá-me a logística para que eu glorifique o que for necessário. E aí você tem que entender que o que for necessário para você honrá-lo e glorificá-lo nem sempre serão flores. Porque a gente às vezes fica pensando aqui: poxa, Senhor, eu pedi para honrar e glorificar o Senhor, e o Senhor me deu esse pepino. Honre, glorifique, administrando esse pepino que você tem na tua vida, administrando essa situação difícil pela qual você está passando.
modo que o nome do Senhor não vá para a vala, mas seja exaltado. Às vezes nós pedimos, Senhor, dá-me paciência. O Senhor te dá situações em que há necessidade do exercício dessa virtude chamada paciência. Não vem pílulas que vende na droga raia ou qualquer outra drogaria de nossa cidade. Os meios da graça vêm pela oração e pela palavra. Temos necessidade de ordem material? Sim, temos. Temos necessidade de ordem emocional? Também temos. Às vezes há pessoas que materialmente estão bem estabilizadas, mas emocionalmente estão no caco. Temos necessidades espirituais? Sim, também temos. Todas elas devem ser levadas ao Pai. Todas. Mas partindo da base, que o teu nome seja honrado, que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Graças ao Cristo vitorioso, temos paz com Deus. E nessa paz com Deus, somos por Ele chamados de filhos, filhos por adoção. E como filhos, podemos entrar na Sua presença. Em nome de Jesus, podemos entrar em Sua presença com afeto, reverência e confiança de que Ele nos ama. É isso que Jesus estava aqui considerando. Não precisa eu falar com o Pai, o Pai ama vocês. E tudo que for necessário para que vocês sigam a peregrinação, Ele dará a vocês. Até porque, se o Pai não desse, nenhum de nós estaria aqui. Nenhum de nós estaria aqui. Já teríamos desanimado dessa caminhada, já teríamos tomado outros rumos, mas continuamos aqui. Alguns com mais lutas do que outros, mas todos com as suas respectivas lutas, graças ao Pai que nos dá a provisão diária para seguir na caminhada de um peregrino. E aí Jesus garante aos seus discípulos e garante a você, a mim, nesta noite, a vitória, tal qual foi por Ele experimentada. Isso por quê? Porque nós estamos unidos a Ele por meio da fé. Porque nós somos a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Sim, verso 28. Eu vim do Pai, entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. A peregrinação dos discípulos de Cristo, ela se dá como aquela expressa pelo salmista. No Salmo 126, quando o povo estava voltando da Babilônia, seguindo para Jerusalém. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Ainda não chegou o tempo da colheita. Nós andamos com lágrimas, semeando com lágrimas, mas é preciso que você creia que chegará sim o tempo da colheita. O Deus da colheita, Ele voltará. Em suas palavras finais aos seus discípulos, Jesus fez uma importante advertência. À medida que eles estavam ficando mais encorajados, estavam se sentindo mais autossuficientes, opa, agora a gente está entendendo tudo. Verso 30, agora entendemos. Aí Jesus disse para eles: estão entendendo que sempre tem fé em mim, mas na hora que a coisa complicar, vocês vão me abandonar. Eu conheço vocês, vocês vão me abandonar. Vão dizer que não me conhecem, mas o Pai não me deixará só. As palavras de Jesus não tinham intenção de constrangê-los, mas adverti-los quanto à autoconfiança. Porque, meus irmãos, nós cremos por graça e não por méritos. Eu creio em Jesus. Pela graça. Pela graça. Você crê em Jesus pela graça. E aí você pede ao Senhor, continua no Senhor, a me sustentar nessa fé.
porque eu não posso esmorecer. Aqui irei eu, só o Senhor tem palavra de vida, eu dizia Pedro. Então me segura, Senhor. Me segura, Senhor. Não me deixes cair. É a oração que Jesus ensinou os seus discípulos a fazerem todos os dias. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. O maior perigo do ser humano não é nem o diabo, nem o mundo, mas ele mesmo. Somos nós mesmos. Os maiores sabotadores da nossa vida cristã, da nossa peregrinação neste mundo, somos nós mesmos. E Jesus aqui advertiu eles nesse sentido. Não com a intenção de constrangê-los, mas com o objetivo de alertá-los. Ele então disse: mas falo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Essa confiança aí, ela tem que ser como fundamento a minha pessoa. Vocês vão crer por causa de mim, porque eu disse que ninguém pode tirá-los da minha mão, porque vocês são minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. É essa fé que nós devemos ter, mesmo sabendo que em alguns momentos é possível que a gente abandone por questão de minutos, porque toda vez que você peca, você abandona a fé e você passa a viver na incredulidade. Aí o Senhor, poxa, pecar de novo, meu filho. O abandono da fé é algo muito recorrente na nossa vida. Toda vez que você murmura, você está abandonando a fé. Toda vez que você se desespera, você está abandonando a fé. Então a advertência de Jesus, ela é pertinente. Os discípulos, por 3 dias, ficaram meio que desnorteados, mas o Senhor os trouxe de volta. Eles nem acreditaram, mas ele falou: toca aqui, olha, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. A paz reside na vida daquele que reconhece suas fraquezas e debilidades e sua, portanto, necessidade do Senhor. O Senhor que não nos deixa. Nós perseveramos porque o Senhor nos preserva. Então, quando a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, isso não deve ser para você um objetivo de: eu tenho um temperamento forte, vou ficar até o fim. Nem que eu feche, eu vou ficar até o fim. Não é isso. Você só persevera porque o Senhor te preserva. Se Ele não te preservasse, você não perseveraria. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, porque até jovem se cansa. E hoje temos muitos jovens cansados. Até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor, independente da idade, sempre renovam suas forças. Segundo Jesus, as aflições fariam parte da vida desses homens. Contudo, eles deveriam ter bom ânimo. O bom ânimo viria mediado pela cruz. O bom ânimo viria pela vitória da cruz, porque Jesus tinha tudo sob seu controle. As aflições são inerentes à vida. Ainda que você não creia em Jesus, você passa por aperto. Mas uma coisa é passar por aperto como Jonas, desobediente. Outra coisa é passar por aperto como Paulo, obediente. Jonas, em seu aperto, se sentiu no inferno. Paulo, em seu aperto, escreveu 4 cartas, orientando a igreja. Paulo, em seu aperto, municiou um jovem pastor que estava pensando em desistir do ministério. E disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aperto faz parte da vida. Agora, como você vai passá-lo, depende da sua fé em Jesus Cristo. Porque aquele que está unido por fé em Jesus Cristo, ele tem bom ânimo. Ele não tem o conforto do mundo. O conforto do mundo está agora na beira da praia, ou sombra e água fresca. Esse é o conforto do mundo. Mas o conforto do Filho é
Vivemos num mundo onde ser crente é uma profissão de risco. Ser um crente é uma profissão de risco. É um mundo que não aceita valores absolutos. Você vê isso no seu ambiente de trabalho, você vê isso no seu ambiente acadêmico e escolar também, porque tudo começa na escola. É na escola que te ensinam a relativizar tudo. Essa é a sua opinião, na minha opinião, é na escola que começa a relativizar tudo. Aí vai para a academia, aprofunda a relativização de todas as coisas, até que você começa a viver caminhando como se fosse um colchão d'água. Sabe? Você fica tentando se equilibrar. Aí eu sou crente, mas eu não sei responder isso aí. E fica nessa. No trabalho também passa por aperto. Ser crente, nos dias atuais, nesse universo líquido que as próprias pessoas do mundo dizem que vivemos hoje uma filosofia líquida da pós-modernidade, ou da modernidade tardia, como alguns chamam. Em meio a esse contexto, nós devemos viver no pressuposto: Deus existe. Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Esse Deus se revelou de modo geral na natureza e de modo especial por meio da sua palavra, que nos aponta para a cruz, nos aponta para o que Jesus fez por nós. Estamos nessa situação que estamos por causa do ego, mas a solução vem na cruz de Jesus Cristo. O mundo é dividido em antes e depois dele, e quem assim não considerar está perdido. Isso vai reduzir a posição do mundo, isso vai gerar aflição, isso vai gerar estresse, até retaliação, até sabotagem no seu ambiente de trabalho.